Olá pessoal, tudo bem? Quem me conhece sabe que eu já tive crise de pânico e hoje vou contar melhor a respeito da minha experiência, como foi e como eu realmente me curei, porque hoje eu não tenho mais nenhuma crise. Vamos lá! Bom, gente, primeiro eu quero falar para você, se você tem crise de pânico, não desanima, porque é possível você melhorar. Eu tive minha primeira crise de pânico com 15 anos de idade. E nessa fase, eu lembro que eu estava namorando e eu queria terminar o meu namoro. E eu estava no cinema assistindo Shrek e aí eu realmente tive uma crise de pânico, começou minhas mãos a formigar, eu comecei a ficar meio pálida, achando que eu ia desmaiar. Saí do cinema, eu não lembro se eu assisti o filme ou se eu não assisti o filme, mas eu devo ter assistido depois. E aí, gente, eu só sei que depois daquele dia eu tive outras crises repetidas, várias e várias vezes. Então, eu percebi nesse momento que quando eu tinha a minha crise, eu percebi que eu conseguia controlar, porque eu já estudava, eu sempre gostei de estudar o corpo humano, eu sempre gostei de pesquisar a mente, eu sempre gostei de ler esses livros, então eu comecei a buscar por que eu estava tendo aquela situação. E eu percebia que quanto mais eu ficava focando no meu sintoma, mais ele aumentava, mais meu coração disparava, mais eu ficava pálida, mais a sensação era de que eu ia desmaiar. E aí eu comecei a perceber que se eu mudasse a minha mente, se eu começasse a pensar na hora que vinha o gatilho, eu ia e pensava em outra coisa. E isso melhorou muito, foi uma forma que eu consegui melhorar. Só que, enquanto eu não resolvia a situação, por exemplo, que foi do término de namoro, que eu descobri isso depois com uma técnica que eu posso falar para vocês aqui, eu percebi que eu queria terminar namoros. E depois as outras crises que eu tive de pânico também foram em relacionamentos. E por que isso acontece? Como eu sou da área da saúde, eu sei hoje, eu trabalhei, eu lidei com pessoas, ajudando centenas de pessoas com crise de pânico, justamente também pela minha facilidade de entender as pessoas e ter passado pela experiência. E aí o que aconteceu? Eu realmente percebi que quando a pessoa ela quer fugir de uma situação, então se você não está feliz, se você não quer enfrentar o que está acontecendo na sua vida, você pode desencadear um processo de pânico. Todo mundo pode desencadear um processo de pânico. Se realmente for um perfil, um gatilho que ela tiver juntando uma ansiedade e um processo de ruptura. Ela não tem coragem de enfrentar a realidade dela, isso é um perigo para ela, e aí tem vários mecanismos que o cérebro vai lá e gera um gatilho desses disparos do corpo, essas sensações horríveis físicas que a pessoa tem. E às vezes tem pessoas que ficam isoladas, não saem, e isso não ajuda. A pessoa ficar isolada não ajuda a crise de pânico. Então, gente, como que eu me curei? Como que eu realmente resolvi esse processo depois de crises e crises? Teve crises que eu fui parar no hospital, teve uma que eu achei que eu estava infartando de tão forte que foi uma crise horrível. E aí o que eu fiz? Eu comecei a colocar as técnicas que eu aprendi na prática. Eu sou formada na microfisioterapia, na nova medicina germânica, em PNL, em Psyche, em algumas técnicas manuais, também a osteopatia, terapias manuais. E aí eu comecei a colocar em prática técnicas que acalmavam o meu corpo, porque nós temos o sistema nervoso que ele é ligado com o nosso emocional. E esse emocional que gera esse disparo, o que eu fazia? Eu fazia com que o corpo voltasse no processo do relaxamento com estímulos no corpo. Existem nervos no corpo, que, por exemplo, nervo oculomotor, nervo vago, que vocês não precisam guardar esse nome, que gera um processo de você relaxar o seu organismo. E esse relaxamento, essa volta do equilíbrio na hora que você está ansiosa, faz com que você não tenha crise de pânico. Então foi através dessas técnicas que eu coloquei em prática, junto com a minha conscientização do que realmente estava causando, que eu nunca mais tive a crise de pânico, tá? E se você tem crise de pânico, eu convido você também a ir no meu canal aqui da Academia Mind e tem vários vídeos para síndrome do pânico, para ansiedade. Existe também o programa online que eu faço um treinamento com o meu acompanhamento que pode te ajudar muito, tá bom, gente? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e vamos que vamos. Sai da toca e vai viver.